Senhor Deus, maravilhoso Pai que está no céu, muito obrigado, Senhor, porque temos condições de estudarmos mais a Tua Palavra. Eu te peço que, através do Seu Santo Espírito, possa guiar a minha mente e instruir o que eu irei falar, e esteja também com a pessoa que vai assistir esse vídeo. Pedimos a Sua proteção, tenha misericórdia de nós, perdoe os nossos pecados. Te peço isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom, hoje nós iremos falar sobre o sonho de Guilherme Miller, que se encontra em Primeiros Escritos, página 81, parágrafo 2, até página 83, parágrafo 8. Vamos ler então esse sonho de Guilherme Miller, que Ellen White colocou dentro de Primeiros Escritos. Sonhei que Deus, por uma mão invisível, enviou-me um cofrezinho admiravelmente trabalhado, cujo tamanho era de mais ou menos, em português fala, 15 centímetros de comprimento por 20 centímetros de largura. Bom, em inglês diz o seguinte: about 10 inches long by 6 square. Eu tentei fazer uma ilustração aqui para mostrar o cofre. A gente sabe que ele tem 10 inches long, 10 polegadas long, uma certa distância, eu não sei o certo se seria o comprimento, mas a gente sabe que as medidas são 10 por 6 square, por 6 quadrados, seria 6 por 6. Feito de ébano e curiosamente machetado de pérolas. Presa ao pequeno cofre havia uma chave. Imediatamente tomei a chave e abri o cofre, quando, para minha surpresa, encontrei-o cheio de joias de toda espécie e tamanho, diamantes, pedras preciosas e moedas de prata e ouro, e de todo tamanho e valor, lindamente arranjadas em seus diferentes lugares no cofre, e assim arranjadas, elas refletiam luz e glória só igualadas pelo sol. Bom, vamos entender que esse cofre que Guilherme Miller recebeu tem as medidas de 10 por 6 por 6. E nós sabemos que tudo que é escrito no Espírito de Profecia e na Bíblia é porque há um significado para isso. Se não fosse importante, não estaria escrito. Poderiam ter sido escritos várias outras coisas. Então sabemos que o que está escrito nós precisamos saber. Cada detalhe nós precisamos saber. As medidas são 10 por 6 por 6. Portanto, o volume desse cofre é 10 vezes 6 vezes 6, ou 6 vezes 6 vezes 10. 6 vezes 6, 36. Vezes 10, 360. Isso tem um significado muito importante. Por quê? Um dos princípios, uma das descobertas, um dos entendimentos de Miller é que, eu acho que talvez a melhor palavra é entendimento, é que um dia representa 360 dias, ou seja, um dia representa um ano. Foi através desse princípio de um dia equivale a um ano, ele conseguiu dizer que os 7 tempos de Levítico 26 são 7 anos e por isso são 7 vezes 360 dias e sendo um dia por um ano são 2.520 anos. Assim como a profecia de 2.300 tardes e manhãs, ou seja, 2.300 dias, na verdade são 2.300 anos. E assim com outras profecias também. Entendemos então que Guilherme Miller recebeu o cofre, esse cofre tinha essas medidas, isso está simbolizando, e ele recebeu a chave que estava amarrada ao cofre e ele abriu o cofre. Então Guilherme Miller tinha ele sabia, ele recebeu a informação para poder abrir o cofre. Sabemos que as regras de Guilherme Miller que ele usou, nós devemos usar, porque nós estamos empenhados em proclamar a mensagem do terceiro anjo. Através dessas regras,
desse método de interpretação, ele conseguiu abrir a Bíblia e encontrou joias, moedas, diamantes. E aí o texto continua. Diz o seguinte: achei que eu não devia desfrutar esta maravilhosa visão sozinho, embora o meu coração estivesse mais que jubiloso ante o brilho, beleza e valor do seu conteúdo. Assim, coloquei-o em uma mesa de centro em minha sala e anunciei que todos que tivessem vontade podiam vir e contemplar a mais gloriosa e fulgurante visão nunca dantes vista pelo homem nesta vida. Para entendermos mais o que isso significa, vamos ler Grande Conflito, página 319, parágrafo 2. É uma citação longa. E continua. Diz o seguinte: vi que a Escritura Sagrada apresentava precisamente um Salvador como que necessitava, e fiquei perplexo por ver como um livro não inspirado desenvolvia princípios tão perfeitamente adaptados às necessidades de um mundo decaído. Antes, Guilherme Miller acreditava que a Bíblia era um livro não inspirado, mas ele diz: fui constrangido a admitir que as Escrituras devem ser uma revelação de Deus. Tornaram-se elas o meu deleite, e em Jesus encontrei um amigo. O Salvador tornou-se para mim o primeiro entre 10.000, e as Escrituras, que antes eram obscuras e contraditórias, tornaram-se agora a lâmpada para os meus pés e luz para meu caminho. Meu espírito tranquilizou-se e ficou satisfeito. Achei que o Senhor Deus é uma rocha em meio do oceano da vida. A Bíblia tornou-se então o meu estudo principal, e posso, em verdade, dizer, pesquisava com grande deleite. Vi que a metade nunca se me havia dito. Admirava-me de que não tivesse apercebido antes de sua beleza e glória, e maravilhava-me de que já a pudesse haver rejeitado. Tudo que o coração poderia desejar, encontrei revelado, como um remédio para toda enfermidade da alma. Perdi todo o gosto para outra leitura, e apliquei o coração a obter a sabedoria de Deus. Isso foi tirado de Memória de Guilherme Miller S. Bliss. E aí continua, eu vou ler um pouco mais adiante. Esforçando-me por deixar de lado todas as opiniões preconcebidas, dispensando comentários, comparou passagem com passagem, com o auxílio das referências à margem e da concordância. Prosseguiu no estudo de modo sistemático e metódico, começando com Gênesis e lendo versículo por versículo. Não ia mais depressa do que se lhe desvendava o sentido das várias passagens, de modo a deixá-lo livre de toda dificuldade. Quando encontrava algum ponto obscuro, tinha por costume compará-lo com todos os outros textos que pareciam ter qualquer referência ao assunto em consideração. Então, quando ele encontrava algo obscuro, ele comparava com todos os outros textos que pareciam ter relação, pareciam ter qualquer referência ao assunto em consideração. Permitia que cada palavra tivesse a relação própria com o assunto do texto, e quando harmonizava seu ponto de vista acerca dessa passagem com todas as referências da mesma, deixava de ser uma dificuldade. Assim, quando quer que encontrasse passagem difícil de entender, achava explicação em alguma outra parte das Escrituras, estudando com fervorosa oração para obter esclarecimentos da parte de Deus. O que antes parecia obscuro à compreensão, agora se fizera claro. Experimentou a verdade das palavras do salmista, a exposição das tuas palavras dá luz, dá entendimento aos simples. Com intenso interesse, estudou os livros de Daniel e Apocalipse, empregando os mesmos princípios de interpretação que para as demais partes das Escrituras. Então, ele usava os princípios de interpretação para Daniel e Apocalipse e para as demais partes das Escrituras, que são as suas 14 regras. As 14 regras de interpretação de Guilherme Miller, que foram comprovadas em 11 de agosto de 1840.
com a predição de Josias Licht, quando foi cumprida em 11 de agosto de 1840 com a queda do Império Otomano, empregando os mesmos princípios de interpretação profética que para as demais partes das Escrituras. Então, como ele interpretava as Escrituras, como ele conseguiu abrir o cofre e ver todas as joias, os diamantes, na sua beleza, foi através desse método, das suas regras de interpretação. E descobriu, para sua grande alegria, que os símbolos proféticos podiam ser compreendidos. Viu que as profecias já cumpridas tiveram cumprimento literal, que todas as várias figuras, metáforas, parábolas, símiles, etc., ou eram explicadas em seu contexto, ou eram explicados em seu contexto, ou os termos em que eram expressos se achavam entendidos literalmente. Fiquei assim convencido, diz ele, de ser a Escritura Sagrada um conjunto de verdades reveladas, tão clara e simplesmente apresentadas para o viajante, ainda que seja um louco, não precisa errar. Elo após elo, da cadeia da verdade, recompensava seus esforços, enquanto passo a passo divisava as grandes linhas proféticas. Anjos celestiais estavam a guiar-lhe o espírito e a abrir as Escrituras à sua compreensão. Então, quem estava a guiar o espírito o espírito de Guilherme Miller e abrir as Escrituras à compreensão dele? Os anjos celestiais. E aí continua, e eu vou continuar um pouco depois. Outra espécie de prova que vivamente me impressionava o espírito, diz ele, era a cronologia das Escrituras. Notei que os acontecimentos preditos, que se haviam cumprido no passado, muitas vezes ocorreram dentro de um dado tempo. Os 120 anos do dilúvio, Gênesis 6, 3, os 7 dias que o deviam preceder, com 40 dias de chuva predita, Gênesis 7, 4, os 400 anos da permanência temporária da semente de Abraão, Gênesis 15, 13, os 3 dias do sonho do copeiro Mor e do padeiro Mor, Gênesis 40, 12 a 20, os 7 anos de Faraó, Gênesis 41, 28 a 54, os 40 anos no deserto, Números 14, 34, os 3 anos e meio de fome, 1 Reis 17, 1, ver Lucas 4, 25, o cativeiro de 70 anos, Jeremias 25, 11, os 7 tempos de Nabucodonosor, Daniel 4, 13 a 16, e as 70 semanas, 62 semanas, e a semana, perfazendo 70 semanas, determinadas aos judeus, Daniel 9, 24 a 27, são tempos que limitaram acontecimentos que antes eram apenas assuntos de profecia, cumprindo-se de acordo com as predições. Quando, portanto, encontrou em seu estudo da Bíblia vários períodos cronológicos que, segundo a sua compreensão dos mesmos, se estendiam até a segunda vinda de Cristo, não pôde senão considerá-los como os tempos já dantes ordenados, que Deus revelou a seus servos. As coisas encobertas, diz Moisés, são para o Senhor nosso Deus, porém as reveladas são para nós e para nossos filhos para sempre. Deuteronômio 29, 29. E o Senhor declara pelo profeta Amós que não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Amós 3, 7. Assim, os que estudam a palavra de Deus podem confiantemente esperar que encontrarão nas Escrituras da verdade claramente indicado o acontecimento mais estupendo a ocorrer na história da humanidade. Gostaria apenas de enfatizar o fato de que os períodos cronológicos, que segundo a compreensão dos mesmos, se estendiam até a segunda vinda de Cristo, e faziam parte desses períodos 2.300 tardes e manhãs e 2.520, que acabam no mesmo momento, 22 de outubro de 1844. Como eu estivesse plenamente convicto, diz Miller, de que toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa, de que ela não veio nunca pela vontade do homem, mas foi escrita ao serem homens santos inspirados pelo Espírito Santo, segundo Pedro 1, 21, e dada para nosso ensino, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança.
não poderia deixar de considerar as porções cronológicas da Bíblia, senão como uma parte da palavra de Deus, e com tanto direito à nossa séria consideração como qualquer outra porção dela. Senti, pois, que, esforçando-me por compreender o que Deus, em sua misericórdia, achou conveniente revelar-nos, eu não tinha o direito de omitir os períodos proféticos. E assim, Miller pregava sobre os períodos proféticos, como, por exemplo, com base no diagrama de 1843, onde se encontra 2520, 2300 e os outros períodos proféticos também. De forma especial, 2300 e 2520, que chegavam até o que eles pensavam que era a volta de Jesus à Terra. Bom, agora eu estou em Grande Conflito, página 329, parágrafo 1. Diz o seguinte: antes disso, ele percebia que ele não tinha o direito de omitir os períodos proféticos. A gente vai entender que, quando ele começa a pregar, é justamente quando ele pegou o cofre com as suas joias, colocou na mesa e falou para as pessoas, chamou as pessoas para verem. Eu ainda vou ler essa porção. Por sinal, eu vou ler ela agora. Achei que eu não devia desfrutar essa maravilhosa visão sozinho. Estou em Primeiros Escritos, página 81, parágrafo 3. Embora meu coração estivesse mais que jubiloso ante o brilho, beleza e valor do seu conteúdo. Assim, coloquei-o em uma mesa de centro, em minha sala, e anunciei que todos que tivessem vontade podiam vir e contemplar a mais gloriosa e fulgurante visão nunca dantes vista pelo homem nesta vida. Bom, e continuando em Grande Conflito. Página 329, parágrafo 1. Devotando-se ao estudo das Escrituras, como fizera, a fim de provar serem elas uma revelação de Deus, Miller não tinha a princípio a menor expectativa de atingir a conclusão a que chegara. A custo, podia ele mesmo dar crédito aos resultados de sua investigação, mas a prova das Escrituras era por demais clara e forte para que fosse posta de parte. Mas a prova das Escrituras era por demais clara e forte para que fosse posta de parte. 2 anos dedicara ele ao estudo da Bíblia, quando, em 1818, chegou à solene conclusão de que dentro de 25 anos, aproximadamente, Cristo apareceria para a redenção de seu povo. Então, quando Miller estava se dedicando ao estudo da Bíblia para poder entender o que ela queria dizer, foi quando ele recebeu o cofre, recebeu a chave e foi descobrindo todas as verdades. Isso foi entre 1816 e 1818. Foi o tempo que ele se dedicou a estudar as Escrituras. E foi quando ele chegou à conclusão que, dentro de 25 anos, aproximadamente, Cristo apareceria para a redenção de seu povo. Não necessito falar, diz Miller, do júbilo que me encheu o coração em vista da deleitável perspectiva, nem do anelo ardente de minha alma para participar das alegrias dos remidos. A Bíblia era então para mim um livro novo. Considerava verdadeiramente um banquete para a razão. Tudo que em seus ensinos fora ininteligível, místico ou obscuro para mim, dissipara-se-me do espírito ante a clara luz que ora raiava de suas páginas sagradas. E ó, quão brilhante e gloriosa se me apresentava a verdade. São as joias, são os diamantes, são as moedas, todas que estavam no cofre. A verdade. Todas as contradições e incoerências que eu antes encontrara na palavra desapareceram, e posto que houvesse muitas partes de que eu não possuía uma compreensão que me satisfizesse, tanta luz, contudo, dela emanara para a iluminação de meu espírito antes obscurecido, que senti, em estudar as Escrituras, um prazer que antes não supunha pudesse ser delas derivado.
solenemente convencido de que as Santas Escrituras anunciavam o cumprimento de tão importantes acontecimentos em tão curto espaço de tempo, surgiu com força em minha alma a questão de saber qual meu dever para com o mundo, em face da evidência que me comovera a meu próprio espírito. Não pôde deixar de sentir que era seu dever comunicar a outros a luz que tinha recebido. Esperava encontrar oposição por parte dos ímpios, mas confiava em que todos os cristãos se regozijariam na esperança de ver o Salvador, a quem professavam amar. Seu único temor era que, em sua grande alegria ante a perspectiva do glorioso livramento a consumar-se tão breve, muitos recebessem a doutrina sem examinar suficientemente as Escrituras em demonstração de sua verdade. Portanto, hesitou em apresentá-la, receando que estivesse em erro, e fosse, assim, o meio de transviar a outros. Foi levado, desta maneira, a rever as provas em apoio das conclusões a que chegara, e a considerar cuidadosamente toda a dificuldade que se lhe apresentava ao espírito. Viu que as objeções se desvaneciam ante a luz da palavra de Deus, como a névoa diante dos raios do sol. Viu que as objeções se desvaneciam ante a luz da palavra de Deus, como a névoa diante dos raios do sol. 5 anos despendidos desta maneira deixaram-no completamente convicto da correção de suas opiniões. E agora, o dever de tornar conhecido a outros o que queria ser ensinado tão claramente nas Escrituras, impunha-se-lhe com nova força. Quando me achava em minha ocupação, disse ele, soava continuamente em meu espírito, vai falar ao mundo sobre o perigo que o ameaça. Ocorria-me constantemente esta passagem, se eu disser ao ímpio, ó ímpio, certamente morrerás, e tu não falares para desviar o ímpio de seu caminho, morrerá esse ímpio da sua iniquidade, mas o seu sangue eu o demandarei da tua mão. Mas, quando tu tiveres falado para desviar o ímpio do seu caminho, para que se converta dele, e ele não se converter de seu caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Ezequiel 33, 8 e 9. Compreendi que se os ímpios pudessem ser devidamente advertidos, multidões deles se arrependeriam, e que, se eles não fossem avisados, seu sangue poderia ser exigido de minha mão. Começou ele a apresentar suas opiniões em particular, quando se lhe oferecia oportunidade, orando para que algum pastor pudesse sentir a força das mesmas e dedicar-se à sua promulgação. Mas não pôde banir a convicção de que tinha um dever pessoal a cumprir em fazer advertência. Ocorriam-lhe sempre ao espírito as palavras, vai dizê-lo ao mundo, seu sangue requererei de tuas mãos. Durante 9 anos esperou, pesando-lhe sempre este fardo sobre a alma, até que, em 1831, como eu coloquei aqui na mesa, pela primeira vez expôs publicamente as razões de sua fé. Então, quando Miller coloca o cofre na mesa e convida as pessoas para verem o cofre, é quando ele está promulgando, ele está publicando as razões de sua fé para que os outros vejam. Bom, e diz o seguinte, estou em grande conflito, página 331, parágrafo 1. Assim como Eliseu foi chamado, quanto a Rabissa do arado acompanhava os bois, assim como Eliseu foi chamado, quando a Rabissa do arado acompanhava os bois no campo de trabalho, a fim de receber o manto da consagração ao ofício de profeta, também Guilherme Miller foi chamado para deixar o arado e desvendar ao povo os mistérios do reino de Deus. Então, o que Ellen White está falando é que Guilherme Miller foi chamado para deixar o arado e desvendar ao povo os mistérios do reino de Deus. As verdades que Guilherme Miller havia encontrado. Nós precisamos conhecer essas verdades, porque elas fazem parte do fundamento da nossa fé. Cheio de temores, deu início ao trabalho, levando seus ouvintes passo a passo
através dos períodos proféticos. Vemos que não é só 2.300 tardes e manhãs, através dos períodos proféticos até o segundo aparecimento de Cristo, que eles julgavam ser primeiramente 1843. Se formos ver no calendário, 19 de abril de 1844, quando foi o primeiro desapontamento. Em cada preleção, ganhava ele energia e coragem, vendo o grande interesse despertado por suas palavras. Bom, e aí começa a falar das pessoas recebendo a mensagem, sendo abençoadas, se convertendo, e eu sugiro que você leia toda essa parte. Diz, sua pregação, página 331, parágrafo 2, no final, sua pregação era de molde a despertar o espírito público aos grandes temas da religião e sustar o crescente mundanismo e sensualidade da época. E aí continua falando das pessoas se convertendo. Página 333, parágrafo 1, diz o seguinte: em 1833, Miller recebeu da Igreja Batista, de que era membro, uma licença para pregar. Grande número dos pastores de sua denominação aprovou-lhe também a obra, e foi com essa sanção formal que continuou com os seus trabalhos. A gente vê que em 1833, Miller recebeu licença para pregar e continuou os seus trabalhos. E para finalizar, em 1833, que foi 1833, quando Miller recebeu licença para pregar, foi quando 2 anos, vou ler o parágrafo, em 1833, 2 anos depois que Miller começou a apresentar em público as provas da próxima vinda de Cristo. Ele começou em 1831, então 2 anos depois, 1833, apareceu o último dos sinais que foram prometidos pelo Salvador como indícios de seu segundo advento. Disse Jesus, as estrelas cairão do céu. Mateus 24, 29, e assim continua o texto, sugiro que você leia. Quando Miller recebeu licença para pregar, em 1833, foi quando as estrelas caíram. A profecia de Mateus 24, 29. Bom, vamos voltar para o sonho e vamos ver o que aconteceu com todas as verdades que Miller tinha descoberto, estava mostrando para as pessoas todas essas verdades, o cumprimento dos períodos proféticos, 2.300 tardes e manhãs, os tipos e os antitipos, 2.520, vamos ver o que aconteceu com isso. Vamos voltar para o sonho. Primeiros escritos, página 82, parágrafo 1. O povo começou a entrar, de início poucos em número, mas aumentou até tornar-se uma multidão. Quando no princípio olharam para dentro do cofre, exclamaram de gozo. Então as pessoas a princípio exclamaram de gozo com as verdades, mas quando os espectadores aumentaram, cada um começou a mexer nas joias, tirando-as do cofre e espalhando-as na mesa. Comecei a pensar que o dono reclamaria outra vez o cofre e as joias de minhas mãos. E se eu permitisse que fossem espalhadas, jamais conseguiria colocá-las de novo em seus lugares no cofre como estavam antes. Gostaria de frisar que Guilherme Miller estava pensando, o dono vai reclamar de minha mão outra vez o cofre e as joias. E a gente percebe que quando todas essas verdades foram espalhadas, Deus requer das nossas mãos, porque Guilherme Miller já faleceu, Deus requer de nossas mãos o cofre e as joias que foram espalhadas. E você vai entender no final do sonho o que acontece. Comecei a pensar que o dono reclamaria outra vez o cofre e as joias de minhas mãos. Por que ele reclamaria outra vez? Porque é verdade que o dono revelou para Guilherme Miller. A verdade, ela é eterna. Ela não pode ser deixada de lado. A gente não pode acabar com a verdade.
Se por um acaso essa verdade é espalhada, ela é mudada por erro, nós precisamos sustentar a verdade. Deus requer que nós sustenhamos a verdade, porque foi Ele que revelou. Se eu permitisse que fossem espalhadas, jamais conseguiria colocá-las de novo em seus lugares no cofre, como estavam antes, e senti que eu nunca poderia fazer face ao custo, pois seria imenso. Comecei então a apelar ao povo para que não as manuseasse, não as tirasse do cofre, mas, quanto mais eu pedia, mais as espalhavam, e agora pareciam espalhá-las espalhá-las todas sobre o assoalho, pelo piso e sobre toda a peça de mobiliário na sala. Vi então que entre as pedras genuínas e moedas que estavam no cofre, eles haviam espalhado uma quantidade inumerável de joias espúrias e moedas falsas. Então a gente percebe que entre as pedras genuínas e moedas que estavam no cofre, eles começaram a espalhar uma quantidade enorme de joias espúrias e moedas falsas. Então as verdades que Miller estava proclamando, as verdades que Deus revelou e que guiou todo o movimento millerita, que é o fundamento da nossa fé, eles começaram a tirar essas verdades, na verdade começaram a colocar moedas falsas, colocar joias espúrias e moedas falsas. Começaram a colocar erros. Senti-me profundamente revoltado com seu baixo procedimento e ingratidão. Então, colocar joias espúrias e moedas falsas, ao invés de permanecer com as joias e com os diamantes, as preciosidades que estavam no cofre, que foi dado a Guilherme Miller a entender, fazer isso, o que é? É um baixo procedimento e uma ingratidão. E reprovei-os e censurei-os por isso. Mas, quanto mais eu os reprovava, mais eles espalhavam as joias espúrias e as moedas falsas entre as genuínas. Cada vez mais foi aumentando a quantidade de erros. Fiquei de ânimo revoltado e comecei a usar força física para expulsá-los do aposento. Mas, enquanto eu estava empurrando um para fora, 3 entravam e traziam para dentro sujeira, cisco, areia e toda espécie de lixo, até que cobriram cada uma das verdadeiras joias, diamantes e moedas, ficando tudo fora de vista. Então, por que a maioria dos adventistas do sétimo dia não conhecem as verdades do movimento millerita? Não conhecem, por exemplo, sobre 2520. Não conhecem a fundo 2.300 tardes e manhãs. Porque todas essas verdades não estão mais à nossa vista. A gente não conhece. Porque as preciosas, as verdadeiras joias, os diamantes e moedas ficaram todas fora de vista. Isso está em Primeiros Escritos. Partiram também em pedaços o meu cofre e espalharam-no entre o lixo. Então, o cofre que Guilherme Miller recebeu, com todas as joias dentro, que representa a sua metodologia, a sua forma de interpretação, eles quebraram esse cofre e espalharam entre o lixo, com toda a sujeira, com toda a poeira, com todas as moedas falsas, com as joias espúrias. Então foi quebrado, foi completamente deixado de lado os princípios, as regras de interpretação de Guilherme Miller. Foi adotada uma outra metodologia para interpretar a Bíblia. Partiram também em pedaços o meu cofre e espalharam-no entre o lixo.
Pensei que homem algum se incomodava com minha tristeza ou minha ira. Fiquei inteiramente desanimado e descoroçoado, e assentei-me e chorei. Enquanto eu estava assim chorando e lamentando a minha grande perda e responsabilidade, lembrei-me de Deus e ferventemente orei para que ele me enviasse auxílio. Imediatamente a porta se abriu. Imediatamente a porta se abriu. E um homem entrou na sala, quando todas as pessoas se haviam retirado. E esse homem, tendo na mão uma vassoura, abriu as janelas, começando a varrer a sujeira e o lixo da sala. Então a gente percebe que em um dado momento entrou um homem com uma vassoura e começou a tirar toda a sujeira, toda a poeira, todo o erro que estava escondendo as verdades que foram reveladas para Guilherme Miller e que guiaram o movimento millerita. Com o quê? Com uma vassoura. Disse-me ele para não temer, pois tomaria cuidado delas. Pedi-lhe que desistisse, pois havia algumas joias preciosas espalhadas entre o lixo. Disse-me ele para não temer, pois tomaria cuidado delas. Então, enquanto ele varria o lixo e a sujidade, então o homem estava varrendo todo o lixo e toda a sujidade, joias e moedas falsas, tudo saiu pela janela como uma nuvem. Tudo saiu pela janela como uma nuvem. Sendo levados pelo vento para longe. Então a gente percebe que chega um momento em que todo o erro foi tirado. Está sendo tirado, porque esse momento já chegou. Sendo levados pelo vento para longe. Na azáfema eu fechei os olhos por um momento. Quando os abri, o lixo tinha desaparecido. As joias preciosas, os diamantes, as moedas de ouro e de prata jaziam espalhadas em profusão por todo o recinto. Ele colocou então sobre a mesa um cofre, muito maior e mais belo que o anterior. Então a gente percebe que antes havia um cofre. Depois, no final do sonho, um cofre muito maior e muito mais belo que o anterior. E ajuntou as joias, os diamantes, as moedas, as mancheias e lançou-as dentro do cofre, até não ficar uma só, embora alguns dos diamantes não fossem maiores que a ponta de um alfinete. Então a gente percebe que tudo foi colocado dentro do cofre, até mesmo os diamantes mínimos, os diamantes que não eram maiores que a ponta de um alfinete. Cada detalhezinho da Bíblia, aqui, nesse novo cofre, maior e mais belo. Então ele me chamou, vem e vê. Olhei para dentro do cofre, mas os meus olhos estavam deslumbrados com a visão. Elas brilhavam com glória 10 vezes maior que a anterior. Pensei que tivessem sido esfregadas contra a areia pelos pés das pessoas ímpias que as haviam espalhado e sobre elas pisado contra a poeira. Elas estavam arrumadas em bela ordem no cofre, cada uma no seu devido lugar, sem qualquer visível esforço da parte do homem que as pusera ali. Soltei uma exclamação de verdadeiro gozo e esse grito despertou-me.
Então a gente percebe que quando o homem com a vassoura entrou, todo o lixo foi removido, a poeira foi removida, ele pegou todas as joias, até mesmo as mínimas joias, os diamantes que não eram maior que a ponta de um alfinete, colocou-as num novo cofre, muito maior e muito mais belo. E a glória que emanava desse cofre era 10 vezes maior. Bom, para finalizar, portanto, vamos apenas pensar um pouco o que isso significa para a gente agora. Guilherme Miller recebeu um conjunto de verdades, mostrou para todas as pessoas, foi através desse mensageiro que o movimento millerita foi conduzido às 3 mensagens angélicas, todas as verdades que Deus revelou para eles, tudo aquilo, naquele momento, chegou o momento que foi perdido. Essas verdades foram escondidas por moedas falsas, porque essas verdades que são as joias, os diamantes, as verdades do movimento millerita que Deus revelou para eles, foram colocadas de lado. O cofre ele foi quebrado. A poeira, a sujeira, as moedas falsas esconderam todas essas preciosas verdades. Mas chega um momento em que um homem com uma vassoura chega para limpar toda essa sujeira. E ele então tira todas essas moedas falsas, todos esses erros, todo esse diferente método de interpretação que não foi o que o Guilherme Miller recebeu, as 14 regras de Guilherme Miller, tudo isso foi tirado. E então a verdade apareceu novamente. Isso aconteceu em 1989, precisamos entender sobre Daniel 11, 40 a 45, porque 1989, com a queda do Muro de Berlim, é o tempo do fim para a nossa geração. E a partir do tempo do fim, Deus começa a nossa linha, o nosso movimento reformatório para nos conduzir até a sua vinda. Quando 1989, com a queda do Muro de Berlim, com o aumento de conhecimento, como por exemplo Daniel 11, 40 45, linha sobre linha, que é algo muito importante, é algo fundamental que nós precisamos entender, porque é através de linha sobre linha que Deus envia suas advertências. E não temos desculpas para não atender a essas advertências. É através de linha sobre linha que Deus nos instrui. Então foi a partir de 1989, com a vassoura, que podemos entender que a vassoura, com as suas cerdas, com os seus fios, com as suas linhas, representam também linha sobre linha, assim quando Jesus estava limpando o templo, na purificação do templo, ele usou um açoite de cordéis ou um açoite de pequenas cordas, também representam linha sobre linha. É essa forma que Deus está tirando todos os erros e nos revelando a verdade. Tanto a verdade que foi revelada no passado, quanto as novas verdades, porque em cada geração há um novo desenvolvimento da verdade. Uma verdade de Deus para essa geração, adaptada às nossas necessidades. É através de linha sobre linha que Deus está dando a sua instrução e nos preparando para as coisas que estão por vir. Esse homem com a vassoura, então, tirando todo o erro, coloca todas as joias, os diamantes, num cofre maior. Um cofre maior e mais belo. Sabemos, então, que temos as regras de interpretação de Guilherme Miller, mas temos mais, além disso. Mais que vem da Bíblia, mais luz que vem da Bíblia, porque o Espírito Santo está... A obra do Espírito Santo é nos fazer lembrar as coisas que ele ensinou, mas também nos ensinar. A obra do Espírito Santo continua conosco. À medida que estudamos a palavra, mais luz vai emanar dela, mais conhecimento. Nós vamos descobrir os tesouros escondidos da palavra de Deus. Então esse cofre ele é maior. Temos as regras de Miller, temos o Espírito de Profecia, com Ellen White e a sua inspiração,
através do Espírito Santo, juntando todo esse conhecimento e harmonizando todas as verdades, porque não há contradição, o Espírito Santo não vai se contradizer, então a Bíblia e o Espírito de profecia estão em acordo um com o outro, nós precisamos harmonizar todas essas verdades. Através disso, Deus está guiando a nossa geração até Jesus voltar. A glória do cofre é 10 vezes maior. Que Deus possa nos ajudar a receber as advertências, a ser instruídos, a entender as verdades reveladas no movimento milerita e a entender as verdades que Deus está nos revelando agora, para que assim possamos estar preparados. Vamos finalizar com uma oração. Senhor Deus, amado Pai, obrigado porque as joias verdadeiras, os diamantes, não foram deixados escondidos pelas moedas falsas, pelas joias espúrias. Obrigado porque o homem com a vassoura entrou e está limpando todos os erros, nos fazendo saber as verdades contidas no movimento milerita e através desse cofre, que é maior e mais belo, o Espírito Santo está nos revelando mais e mais verdade. Que possamos entender toda essa verdade, que possamos entender que o Senhor é o Deus que revela o fim desde o princípio. E isso é linha sobre linha. É entendermos que, na nossa geração, no fim, tudo foi revelado no princípio. Todas as gerações passadas, todas as histórias estão nos revelando luz para nós nessa geração. Eu te peço que nos ajude a entender, que possamos estar fundamentados nas tuas verdades, que possamos varrer todo o erro que está em nossa mente, se for necessário que nós desaprendamos coisas que aprendemos de forma errada, que o Senhor assim o faça e que a verdade possa sobressair em nossas vidas, nos purificar, nos transformar, nos deixar com um caráter puro e sem mácula, para recebermos o seu selo. Eu te peço isso nos méritos de Jesus Cristo e perdão pelos nossos pecados também. Em nome de Jesus, em nome de Cristo Jesus. Amém.